amores do YouTube! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gliciane, sejam bem-vindos a esse canal. Meus amores, hoje é um vídeo esclarecedor. E é a primeira vez, né, primeiro vídeo desse ano que eu tô aqui batendo um papo com vocês. Feliz ano novo, meus amores, que vocês tenham um ano incrível debaixo da bênção de Deus. Então assim, vamos lá, gente. É sério, gente, eu recebo esse tipo de comentário que vocês viram aí no vídeo, tá? Mas eu resolvi trazer um vídeo esclarecendo. E o que me moveu, gente, a vir trazer um vídeo aqui esclarecedor, explicativo, foi esse comentário aí, meus amores. Não quero, gente, construir nada em cima de mentira, nada em cima de coisas ocultas, então eu quero ser 100% verdadeira com vocês. Eu acho que a gente não deve construir nada sobre mentira. Então, assim, gente, quando eu vejo um comentário desse, com certeza são pessoas que julgam sem saber ou com zero noção mesmo, gente. Mas eu vim aqui esclarecer pra vocês tudo, tá? E a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui são de comentários mesmo que fizeram pra mim. Eu vou resumir aqui. Primeira coisa, gente, que falam muito pra mim. Por que eu não faço a blefaroplastia, que é a mais em conta, que geralmente é 5 mil reais? Vamos lá, meus amores. Eu já expliquei pra muitas pessoas. Sempre chega pessoas novas e aí a pessoa não sabe. Normal, tá? Essas perguntas eu acho super normal. Então, assim, gente, a blefaroplastia, pro meu caso, ela não resolve. Blefaroplastia, nada mais, nada menos, é a retirada de pele. E o meu caso, só a retirada de pele não resolve, tem que mexer no músculo. Somente médicos que são oftalmologistas com especialidade em cirurgia ocular que podem mexer, entendeu? Que realmente podem solucionar. Você só tirar a pele pode trazer um problema pra você, ou seja, você não fechar o seu direito mais pra dormir. Ó, aqui eu fecho meu olho normal. Então, se for só a retirada de pele, pode ocorrer do olho não ter o seu fechamento, seu funcionamento normal. Então, por isso precisa ser um médico especializado. E a cirurgia custa em média 15 mil, gente. Eu vi essa média de preço com uma médica que ela é muito recomendada, gente, no meio aí, sabe? Nos pitosianos mesmo, sabe? Nos grupos. E aqui no canal eu falo sobre o assunto há muito tempo, então assim, eu recebo muitos relatos, então ela é muito indicada, sabe? Eu vi esse preço com ela. E outra coisa que eu quero relatar também, que muita gente fala, ah, você não faz cirurgia porque você não quer, porque tem médicos que já ofereceram pra você pra fazer de graça. Só que essas pessoas que ofereceram, gente, não são oftalmologistas, porque, se eu não me engano, é dermatologista, me corrija se eu estiver errada, que pode fazer a blefaroplastia. Então, já tem dois erros aí. Não pode ser feito por uma pessoa que não é oftalmologista e não pode ser feita só a retirada de pele, que é a blefaroplastia, entendeu? Então, assim, não é que eu nego... Gente, pelo amor de Deus, gente. Como é que eu vou negar uma coisa, uma cirurgia que é cara, gente? Não é barato. E teve um médico também que me ofereceu isso depois que comecei a viralizar lá na rede vizinha, tá, gente? Tá? Antes disso, nunca me ofereceram, porque eu só trabalhava aqui no canal, então no canal parece que é muito mais difícil, né, a gente ser visto. Lá, assim, parece que as portas estão se abrindo mais facilmente. E aí, teve outro, que ele era oftalmologista, me ofereceu, só que ele era de outro estado. Dois que me ofereceram, que eram oftalmologistas, mas eram de outro estado. Então como que eu ia pagar 10, 15 dias aí de hospedagem? Porque a gente pode fazer cirurgia e meter o pé pra casa, entendeu, gente? Não tem como. Tô explicando, tá? Então, assim, explicando isso pra vocês. E aí, agora, surgiu uma luz no fim do túnel, que inclusive uma novidade que eu quero contar pra vocês. Eu contei em outro vídeo, mas quem não viu, vou contar aqui. Que teve um médico agora, por último, que me ofereceu a cirurgia. Me ofereceu uma consulta grátis, entendeu, meus amores? Eu expliquei pra ele que eu ainda tô juntando dinheiro, que eu ainda tenho pouco. E ele falou que, não, vamos fazer uma consulta grátis. Aí eu falei, tudo bem então, né? Eu aceitei porque ele é oftalmologista e ele é daqui de perto, daqui do Rio de Janeiro, entendeu? Então o Uber até lá vai custar no mínimo aí uns 120 reais, ida e volta. Então é perto, então tá tranquilo e é oftalmologista, então por que não ver, né? E não sei se ele vai cobrar mais barato, vai fazer uma parceria, não sei, gente, eu não sei de nada ainda. Apenas uma consulta grátis que eu ganhei, então vai ser bom ter uma avaliação aí com oftalmologista de graça, né, gente? E assim, pra mim já é uma luz no fim do túnel, eu tô muito feliz por isso. Eu vou contar tudo pra vocês aqui, tudo mesmo, tá? Como eu estou contando, ainda será esse mês, então eu vou contar tudo, só não vou falar o dia, tá, meus amores? Então vamos lá. Outra pergunta que fazem muito eu tô com o caderninho aqui pra não esquecer, gente. Eu tenho condição de fazer a cirurgia? Gente, teve muita gente que chegou pra mim falando, por que você não paga no cartão de crédito? É muito fácil, só parcelar. Outra coisa também, como é que pode você ter a sua casa arrumadinha aí, ó, e por que você não priorizou a sua cirurgia? Outra coisa, igual esse rapaz que falou, né, tá indo pra piscina e tá querendo juntar dinheiro pra cirurgia. Gente, é por causa desses julgamentos mesmo que eu nunca abri vaquinha. E talvez eu já estaria com a minha cirurgia se eu tivesse feito vaquinha naquela época que eu pensei assim, eu não vou fazer pelo julgamento, tá vendo? A gente se importa tanto e no final as pessoas sempre vão falar de você. Então eu sempre só peço engajamento nos meus vídeos, né? Eu nunca abri vaquinha, eu sempre falo, gente, engaja, porque eu vou juntar através da monetização aos pouquinhos. Eu sempre falo isso, mas mesmo assim tem crítica, gente. Pra que você pede tanto engajamento pra cirurgia e você tá indo na piscina, entendeu? Então, assim, é muita coisa, né? E a gente deixa de fazer as coisas com medo do julgamento, o que adiantou? E da vaquinha eu já vou resumir pra vocês o que ocorreu, tá, gente? Vamos lá.
Não tenho nem cartão de crédito, gente, e mesmo que se eu tivesse, como que eu ia pagar a prestação se eu não tenho condições de pagar a prestação? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então não tem como eu fazer isso. Cartão de crédito, eu já expliquei, né? E a questão da casa, gente, a minha casa é tudo arrumadinho, graças a Deus, gente, mas é tudo simples, sabe? Então, tudo muito arrumadinho, graças a Deus. E na época que eu priorizei a casa, gente, eu trabalhava como CLT, trabalhava o dia todo. Então eu e meu esposo, a gente lutou muito, né? E graças a Deus, Deus abriu essa porta pra gente. Nós moramos num apartamento, num condomínio, né? Um apartamento que é dentro de um condomínio, isso que eu quis dizer, e com piscina, entendeu? Então, sim, gente, nós moramos, graças a Deus, num lugar muito bom, né? Graças a Deus mesmo, porque antes, gente, nós morávamos de favor. Então, assim, mais pra frente eu quero detalhar contando o meu testemunho sobre isso. Porque é um testemunho, gente. Mas resumindo, é isso, sabe? E naquela época, por que você não priorizou a cirurgia ao invés da casa? Gente, é claro, como que a gente vai preferir a cirurgia ou morar de favor? Você tá entendendo? A não ser que fosse uma cirurgia de risco, tipo, se você não fizer hoje, você vai perder a visão, né? Aí a gente tira o dinheiro de onde não tem, né? Correto? Não tô mentindo, gente. Então a gente deixa a casa de lado, a gente mora de favor, continua morando de favor, não dá prioridade de ter nosso cantinho, né? E faz isso, mas não é o caso. No meu caso, é lento, entendeu? Então, com o tempo, vai agravando, porque eu tenho mais grau nesse do que nesse daqui. Entendeu? Nesse eu tenho 4 e pouco, nesse tem 1 e pouco. Então, sim, com o tempo vai afetando a visão. Mas é um processo lento, ou seja, então dá pra gente ir aos poucos, entendeu? Juntando e pagar essa cirurgia. É isso que eu tô querendo dizer. E não tinha como eu dar prioridade pra uma coisa que dava pra eu levar um pouco mais. E também, eu vou ser sincero com vocês, gente, naquela época eu não me sentia tão mal, sabe, com a pitose. Apesar de esconder com a franja, parece que hoje em dia me afetou mais, porque eu vi que afetou minha visão, que eu tenho mais grau nesse olho do que nesse. E também, depois que eu comecei a me expor na internet, tem muitos comentários, muitos comentários ruins. Então eu acho que acabou, não sei, gente, favorecendo com que eu quisesse mais ainda essa cirurgia. Não que eu nunca quisesse, mas eu não tinha tanto aquele desejo e nem aquela preocupação. Então, quando eu vi que tava afetando minha visão, que o meu grau tava avançando só nesse olho, aí eu comecei, entendeu? A me preocupar mais e a ter isso como prioridade. Mas me entendam bem, entendeu? Entre você ter uma casa, né, gente, e uma coisa que propriamente não era emergencial, sabe? Então, não tem nem comparação, gente. Assim, então a gente precisava ter nosso cantinho, graças a Deus nós conseguimos. E eu creio em nome de Jesus que eu vou conseguir minha cirurgia também. E as pessoas pensam que é tudo assim, do nada, mas não é, gente. Às vezes demora anos pra você conseguir uma coisa. Então, assim, a gente tem que crer no processo, que Deus vai abençoar. E, enfim, esse é um vídeo explicativo e não pra reclamar. Então eu creio que vai dar tudo certo, sabe? Vamos lá. Então essa é a nossa condição hoje, entendeu? Então eu trabalhava na época, trabalhei por uns bons anos. E depois eu comecei a trabalhar só com a internet. Depois que eu fui mandada embora, eu me dediquei só na internet. Tudo, gente, debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus. E Deus nos direcionou assim, e assim será, sabe? Eu amo trabalhar com a internet. Tipo assim, eu queria muito voltar a trabalhar com a internet. Então depois aí eu passei a ganhar com monetização, entendeu? Depois de 1 ano lutando ali, quase o mesmo que eu ganhava fora aí. Meus amores, aí começou a surgir os comentários. Mas seus vídeos têm tanta visualização, cadê? Como é que você não conseguiu juntar ainda? Gente, por quê? O valor não vai só pra uma caixinha pra juntar só pra cirurgia. Eu tenho os meus gastos também, com as minhas coisas de saúde, entendeu? Dentista, o que mais? Óculos, exame de vista, tô falando coisas que eu gastei ao decorrer do tempo, tá, gente? Eu invisto também em mim, eu invisto em cursos, tá? Que eu não posso falar aqui quais são, mas eu tenho investido muito na minha vida profissional. Eu tenho outros gastos, então não é só, tipo, recebo da internet, pega a monetização, tudo pra cirurgia. Não tem como fazer isso, entendeu? Como é uma cirurgia que é lento, eu não vou, tipo assim, amanhã vai dar ruim seu olho. Não, entendeu? É um processo lento. Com o tempo vai caindo mais, e aí vai tampando a menina dos olhos, e, consequentemente, pode ser que a pessoa, pode ser não, o grau vai aumentando, entendeu? Eu tenho 4 e pouco agora, então imagina, né? Então, agora eu vejo, talvez eu veja com um pouco mais de emergência. Antes eu não via assim. Eu me achava linda, maravilhosa, não que eu não ache hoje, mas hoje tá muito pior. Eu tô com muito mais excesso de pele, então com o tempo eu vi que tava se agravando, entendeu? Aí eu peguei, poxa, caramba, eu preciso fazer essa cirurgia. Aí antes eu só fazia vídeo aqui ensinando pra vocês a disfarçar a pitose. Falava que num dia eu vou fazer minha cirurgia, falava sempre isso. Mas eu nunca falei, me engaja pra eu conseguir juntar. Nunca falei isso, entendeu? Aí depois eu comecei a falar quando eu vi o nível da gravidade, gente, sendo sincera com vocês aqui. E aí até aí tudo bem. Fora as minhas coisinhas que eu tô bem gasto. E fora isso, tem um projeto muito importante, gente, que eu quero fazer, assim, sonho de vida. Sempre foi o meu sonho fazer isso, gente, que é reformar a casa dos meus pais, gente. E assim, eu sei que na condição que está, um dia, se Deus quiser, mais pra frente, se eles permitirem também, né, eu vou mostrar. Mas até agora eu não tenho autorização, mas é o meu sonho de vida, gente. E aí eu até tive uma ideia de fazer, como o lote na casa deles é grande, eu tive a ideia de fazer, sabe, um quarto de laje, bem fresquinho. Enfim, gente, eu não posso contar em detalhes agora. Eu tenho esse projeto no meu coração, então eu também estou separando dinheiro pra isso, pra fazer esse quartinho. Eu não posso contar ainda em detalhes, porque eu não tenho permissão, né? Mas esse sonho, gente, é muito forte no meu coração. Então é uma parte também que eu tiro pra isso. E bem aos pouquinhos. A prioridade está sendo mesmo a cirurgia de pitose ainda, né? Então a maior parte vai pra cirurgia de pitose. E sim, gente, o que eu tenho junto hoje pra cirurgia de pitose é R$2.000, gente. Meu Deus, mas é muito pouco, gente. Mas é a realidade, gente.
como eu falei, não tem como eu colocar tudo lá, porque eu tenho essas outras prioridades também, que é a reforma da casa dos meus pais e as minhas coisinhas. Agora até que eu não tô gastando comigo, né? Eu já gastei com dentista, gastei com de saúde, com relação à minha saúde. Eu não compro roupa, nada disso. Graças a Deus, fechei parceria, ganhei roupa. Ganhei não, né? Trabalhei e consegui roupas através de parceria, mas eu não compro basicamente nada pra mim, então tudo pra priorizar a cirurgia, sabe? E nem passeio eu tenho feito, gente, eu tenho priorizado muito essas coisas, que é a reforma da casa dos meus pais e a minha cirurgia. Assim, é a primeira vez que eu tô expondo isso aqui no YouTube, tá? Eu nunca falei sobre essa questão da casa dos meus pais, mas eu tô expondo porque eu quero ser muito clara, apesar de não poder entrar em detalhes agora, mas eu creio que em breve eu vou conseguir entrar em detalhes sobre isso. E, enfim, gente, então tá indo pra isso, tô juntando pra isso, e recentemente um outro vídeo viralizou lá na Rede Vizinha, e algumas pessoas começaram a sugerir, e aí eu coloquei meu Pix fixado nos comentários. Falei assim, gente, teve uma vez que eu postei um vídeo falando sobre essa vaquinha, só que eu só consegui arrecadar R$17, então eu desisti, porque o vídeo não viralizou. Aí eu desisti e deixei pra lá. Aí como eu vi que esse vídeo tinha pegado mais de 5 milhões de visualizações e algumas pessoas estavam sugerindo, aí eu coloquei nos comentários e falei, gente, eu decidi que eu vou reabrir, e quem quiser sentir no coração de me ajudar, pra eu juntar mais rápido, quem sabe acelerar esse processo, e coloquei o meu Pix lá. Até agora eu consegui arrecadar, vou mostrar aqui no celular pra vocês. Inclusive eu deixo numa conta separada, tá, meus amores? Por quê? Porque aqui eu tenho o controle total de quanto que tá entrando. Então, ó, tá vendo, gente? 251,05 centavos até agora, desde que eu deixei lá nos comentários o meu Pix fixado, tá bom? Esse aqui é a minha conta como que fala? Da Will. Aí eu deixo cair nessa daqui, e é basicamente o que tem. Eu não sei, gente, se eu vou chegar, vou desistir. Porque independentemente se vai atingir um valor ou não, eu tô juntando também. Então, já é um valor que ajuda, né? Então, não sei se vai atingir. Eu confesso que eu fico um pouco de receio ainda pelos julgamentos. E eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Inglês, eu quero te ajudar, mas não tira, sabe, do seu alimento, daquilo que... É um dinheiro só, assim, não é pra você tirar de uma coisa que você precisa, mas eu posso ajudar, então tudo bem, gente. Esse dinheiro será totalmente destinado pra essa cirurgia? Sim, meus amores. Mas digamos que, como eu falei pra vocês, eu tenho essa consulta pra fazer. Ou, se não for esse, Deus abrir porta de outra pessoa, de outro médico, faz uma parceria comigo. Digamos que isso aconteça. Digamos que isso aconteça. Esse dinheiro, esse valor, será totalmente destinado pra reforma da casa dos meus pais. Tá bom, meus amores? Então, de qualquer forma, vai estar construindo um sonho ou outro sonho. E eu vou deixar sempre claro, vou trazer vídeos, sempre, principalmente lá na Rede Vizinha também, vou atualizando vocês, sendo sempre transparente com vocês. Meus amores, eu vou deixar oficialmente aqui, aberto, gente, aberto mesmo. Sei que vão vir muito julgamento, porque já vem, sem eu ter feito a vaquinha antes, tá? Como vocês viram aí, eu falei, né? Como o título mesmo reflete. Está aqui, gente, esclarecido pra vocês. E, gente, se cada pessoa, se 15 mil pessoas derem R$1 cada uma, eu vou ter o valor total da cirurgia, correto? E como eu falei, mas se caso eu consiga uma parceria e conseguir um valor mais barato da cirurgia, aí pra onde vai o outro valor? Então eu tô explicando pra vocês que esse valor vai ser totalmente destinado, gente, pra essa reforma na casa dos meus pais. Mas é claro, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, atualizar tudo por aqui, lá pela Rede Vizinha, deixar 100% claro, tá bom, meus amores? E é isso, tá? Então, assim, hoje minha prioridade tá sendo isso, essa cirurgia, a casa dos meus pais e também os meus sonhos, tá, gente? Quer dizer, meus outros sonhos que são profissionais, coisas que eu tô investindo em mim, que em breve vocês vão saber. E, enfim, gente, eu tô muito feliz, assim, só agradecer a Deus. E eu tô, tipo assim, esse ano eu quero ficar aberta às oportunidades. Por muito tempo eu fiquei pensando, eu não vou fazer vaquinha porque as pessoas vão pensar isso, vão pensar aquilo. Mas eu quero me desprender, sabe? E viver, não negar oportunidades. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sem medo de julgamento? Então é isso, meus amores. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, gente. Eu quero agradecer do fundo do meu coração cada pessoa que enviou, gente, o valor aí que vocês viram, o total, né, que vocês viram aí. É muito, gente. Olha, de verdade, meu coração fica muito, muito grato. Que Deus abençoe sua vida, multiplique 10 vezes mais, sabe? Sabe que vocês estão nas minhas orações, não só vocês, mas todo mundo que comenta aqui nesse canal, que se inscreve lá na Rede Vizinha. Gente, sempre. Vocês que estão engajando aqui. De verdade, gente, muito obrigada. Assim, não tem palavras pra dimensionar vocês que estão sempre aqui comigo. Muito, 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 muito obrigada, gente, de coração, tá bom? E é isso, E é isso, deixem suas dúvidas aqui. Eu creio que em 2026 eu vou conseguir essa cirurgia, gente. Eu creio que vai dar certo. Não sei como Deus irá fazer, mas eu creio que vai dar certo, em nome de Jesus. E é isso, meus amores, ó. Beijão no coração. E a unha caiu durante a gravação. Beijão no coração de vocês, Deus abençoe vocês e tchau, tchau!